Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos explorar um tema que é fundamental para a nossa saúde mental e física: o estresse. Você já se sentiu sobrecarregado pelo estresse? Já se sentiu como se estivesse perdendo o controle sobre sua vida? Sim, você não está sozinho. O estresse é uma parte comum da vida moderna e pode ter consequências negativas para a nossa saúde mental e física. Mas há uma boa notícia: há maneiras de gerenciar o estresse e viver uma vida mais autêntica e significativa. E é aqui que entra o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que enfatiza a importância da razão, da resiliência e da autodisciplina. É uma abordagem prática para viver uma vida mais autêntica e significativa, e pode ser uma ferramenta poderosa para gerenciar o estresse. Então, se você está pronto para aprender como o estoicismo pode ajudá-lo a gerenciar o estresse e viver uma vida mais autêntica e significativa, então você está no lugar certo. Vamos começar nossa jornada juntos e explorar como o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa para gerenciar o estresse e viver uma vida mais autêntica e significativa. Vamos começar. Seção 1. O que é o estresse? Agora que sabemos que o estresse é um problema comum, vamos entender melhor o que é o estresse. O estresse é uma resposta natural do corpo humano a situações desafiadoras. É uma reação que nos ajuda a lidar com situações de perigo ou ameaça. Mas, quando o estresse se torna crônico, pode ter consequências negativas para a nossa saúde mental e física. O estresse pode afetar nosso humor, nossa energia, nossa capacidade de concentração e nossa saúde em geral. E pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo o trabalho, os relacionamentos, as finanças, a saúde e muito mais. Então é importante entender que o estresse não é apenas um problema emocional, mas também físico. E é aqui que entra a importância de gerenciar o estresse. Gerenciar. O estresse é fundamental para manter a saúde mental e física, e é aqui que o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa. O estoicismo nos ensina a lidar com o estresse de uma maneira mais eficaz, e é isso que vamos explorar agora. Vamos ver como o estoicismo pode ajudá-lo a gerenciar o estresse e como você pode aplicar os princípios estoicos em sua vida diária. Para começar, vamos entender melhor como o estresse afeta nosso corpo e mente. O estresse pode causar uma variedade de sintomas, incluindo ansiedade, depressão, insônia e problemas de saúde, e pode afetar nosso humor, nossa energia e nossa capacidade de concentração. Seção 2. Princípios estoicos para gerenciar o estresse. Agora que entendemos melhor o que é o estresse e como ele afeta nosso corpo e mente, vamos explorar os princípios estoicos para gerenciar o estresse. O estoicismo é uma filosofia que enfatiza a importância da razão, da resiliência e da autodisciplina. E é aqui que entra os princípios estoicos para gerenciar o estresse. O primeiro princípio estoico é a aceitação. A aceitação é a capacidade de aceitar as coisas como elas são, em vez de resistir ou lutar contra elas. Quando aceitamos as coisas como elas são, podemos reduzir o estresse e a ansiedade. O segundo princípio estoico é o foco no presente. O foco no presente é a capacidade de se concentrar no momento presente, em vez de se preocupar com o passado ou o futuro. Quando nos concentramos no presente, podemos reduzir o estresse e a ansiedade. O terceiro princípio estoico é a autodisciplina. A autodisciplina é a capacidade de se controlar os próprios pensamentos e emoções. Quando desenvolvemos a autodisciplina, podemos gerenciar o estresse de uma maneira mais eficaz. Esses são os 3 princípios estoicos para gerenciar o estresse. Agora, vamos ver como podemos aplicá-los em nossa vida diária. Por exemplo, quando estamos enfrentando uma situação estressante, podemos usar a aceitação para aceitar as coisas como elas são. E podemos usar o foco no presente para nos concentrar no momento presente. E podemos usar a autodisciplina para controlar nossos próprios pensamentos e emoções. Podemos também usar a meditação, a respiração profunda e a escrita para reforçar esses princípios em nosso cotidiano. Seção 3.
Técnicas estoicas para gerenciar o estresse. Agora que entendemos os princípios estoicos para gerenciar o estresse, vamos explorar algumas técnicas estoicas que podem nos ajudar. A primeira técnica estoica é a meditação. A meditação nos ajuda a desenvolver a autodisciplina e a reduzir o estresse. Ela pode ser feita de várias formas: sentada, em pé, em movimento. A segunda técnica estoica é a respiração profunda. Ela nos ajuda a nos acalmar e a reduzir a ansiedade, podendo ser feita com respiração diafragmática ou abdominal. A terceira técnica é a escrita. Escrever pode nos ajudar a processar nossos pensamentos e emoções. Essas são apenas algumas das técnicas que podemos aplicar em nossa vida diária para lidar com o estresse de forma mais eficaz. Agora vamos apreciar 20 pensamentos estoicos para viver uma vida mais leve e suave. Primeiro, a confissão e o início do caminho. Eu tenho uma confissão a fazer, mas antes quero que você faça uma com sinceridade. Quantas vezes no último ano o estresse esteve ao seu lado? Pouco? Razoável? Muito? Seja qual for sua resposta, você não está só. Também estive lá. Mas o que venho contar hoje pode mudar a maneira como você enfrenta o mundo, porque talvez o estresse não seja seu inimigo, talvez ele seja o seu chamado. Segundo, a psicóloga e o arrependimento. Por anos, ensinei que o estresse era veneno, um fardo que devíamos eliminar. Mas como alguém que busca a verdade, eu precisei encarar a minha própria ignorância. Porque ao tentar proteger as pessoas da dor, acabei fortalecendo o medo. E onde há medo, há fragilidade. Terceiro, o estudo e o peso da crença. Um estudo com mais de 30.000 almas revelou algo profundo. Não é o estresse que mata, é a crença de que ele nos destrói. O estoico não foge da dor. Ele observa, compreende. E ao fazer isso encontra força onde outros veem fraqueza. A mente é campo de batalha, e a forma como interpretamos o mundo pode ser o que decide se vivemos ou apenas sobrevivemos. O estoico sabe, a realidade não se curva aos nossos desejos, mas pode ser moldada pela nossa visão. Quarto, o custo da ilusão, viver, acreditando que o estresse é um veneno. É como fugir da própria sombra. Ano após ano, vidas se esvaem não pelo desafio, mas pela resistência a ele. A mente que teme se encolhe, a que aceita se expande. Os antigos sabiam, não é o mundo que fere, é o julgamento que fazemos dele. Quinto, preparação do corpo e espírito. O coração acelera, a respiração se intensifica, suor escorre. A maioria diria, estou em pânico, mas o estoico diria, estou sendo preparado. O corpo responde ao chamado da virtude, coragem, lucidez, presença. O desafio não é uma ameaça, é um mestre. Sexto, o coração da coragem. Quando a adversidade toca o peito, o coração pulsa não de medo, mas de prontidão. Ele se torna o tambor da coragem. Os estoicos não buscavam segurança, mas integridade diante do caos. E assim como o guerreiro afia sua espada, nós afiamos a alma com cada batida firme. Sétimo, o estresse como elo. O estresse também nos aproxima. É um chamado à união. O toque no ombro, o olhar que compreende, o gesto silencioso de cuidado. Em tempos difíceis, os verdadeiros sábios não se isolam. Eles se conectam. Pois a alma virtuosa reconhece que a dor compartilhada é mais leve. Oitavo, o valor de cuidar. Aquele que cuida de outro também fortalece a si. O cuidado é o antídoto do desespero. Não se trata de heroísmo, mas de presença, firme, silenciosa, humana. O estresse não destrói o coração, compassivo. Pelo contrário, ele o regenera. Nono, enfrentando a vida com virtude. Você não precisa desejar uma vida fácil, apenas uma vida com significado. O estoico não teme o futuro. Ele se prepara para habitá-lo com dignidade. Confia em si.
Confie na sua capacidade de se levantar. E lembre-se, nenhuma tempestade é maior do que uma mente em paz. 10º, a virtude da adversidade. A adversidade não é punição, é revelação. Ela mostra quem somos e nos convida a sermos mais. O estoico não pergunta, por que eu? Ele diz, que a virtude me encontre mesmo aqui. 11º, o valor do silêncio. No mundo barulhento, o silêncio se torna sagrado. É no silêncio que ouvimos a verdade, não a do mundo, mas a que pulsa dentro de nós. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. 12º, a sabedoria do tempo. O tempo não tem pressa, ele não acelera por ninguém, mas ensina a cada segundo. O estoico aprende com o tempo e caminha com ele, porque maturidade é a arte de esperar com lucidez. 13º, a força da calma. A verdadeira força é ser calmo em meio ao caos. Não porque nada nos afeta, mas porque escolhemos como reagir. A calma é uma forma de coragem, silenciosa, sólida. 14º, a mente como jardim. A mente é como um jardim. Se não a cultivamos, as ervas daninhas tomam conta. Pensamentos são sementes. 15º, o dom da respiração. A respiração é ponte entre o corpo e a alma. Ela está sempre aqui, te lembrando que você vive. Inspirar é receber, expirar é confiar. Quando tudo parecer demais, volte ao ar. Ele te ancora. 16º, a liberdade interior. A liberdade não está fora, está dentro. Podem tirar tudo de nós, menos a maneira como escolhemos encarar a vida. Ser livre é não ser refém de pensamentos que não servem mais. Cultive os bons. Observe os ruins, mas nunca alimente o que te destrói. 17º, a presença como cura. O agora é tudo que existe. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Estar presente é um ato de amor, com você, com o mundo. A presença cura. 18º, a coragem da vulnerabilidade. Mostrar dor também é coragem. Não somos feitos de pedra, somos feitos de pulsos e cicatrizes. A vulnerabilidade não é fraqueza, é verdade exposta à luz. Agora vamos acompanhar uma narrativa que nos ensina a ser mais observador e apreciador, mesmo em meio ao caos. Acompanhe. As ondas batem forte, os ventos uivam, o céu escurece. É o caos. Agora imagine que dentro desse barco há alguém no leme. Ele está firme, com os olhos calmos, não tenta controlar o mar. Ele sabe que não pode, mas controla o que pode, a direção do barco, o seu próprio estado interior. Esse é o estoico. Estoico entende que há duas coisas na vida: o que depende de nós e o que não depende. E aqui está o primeiro ensinamento essencial para lidar com o estresse. Só devemos nos preocupar com aquilo que está ao nosso alcance, o que está no seu controle. Você não controla o trânsito. Você não controla as atitudes dos outros. Você não controla o passado, nem o futuro. Mas você controla como reage a tudo isso, e isso muda tudo. O estresse, muitas vezes, vem do desejo de controlar, o incontrolável, de lutar contra a realidade, de resistir a tudo o que foge do nosso script idealizado. O estoico não faz isso. Ele observa, aceita e age com sabedoria. A história de Lúcia. Deixa eu te contar a história de Lúcia, uma professora de ensino médio. Todos os dias, Lúcia enfrenta salas cheias, alunos agitados, cobranças da direção, pais exigentes e um salário que mal cobre as contas. Ela costumava chegar em casa exausta, irritada, ansiosa. Não dormia bem, vivia no limite. Até que um dia, em uma livraria antiga, encontrou um pequeno livro de capa gasta, Meditações, de Marco Aurélio. Curiosa, começou a ler. Página após página, foi descobrindo um novo jeito de ver o mundo. Não,
precisava mais tentar controlar tudo. Podia focar apenas em suas atitudes, suas emoções, sua resposta. Lúcia começou a aplicar o que aprendeu. Passou a respirar fundo antes de responder a uma provocação. Ao invés de se irritar com o que não podia mudar, perguntava: "Isso está sob meu controle?" Toda noite, escrevia em um caderno 3 coisas pelas quais era grata, mesmo em dias difíceis, e aos poucos, a tempestade lá fora continuava. Mas, dentro dela, tudo estava mais calmo. Ferramentas estoicas para viver melhor. Estoicismo não é uma teoria bonita guardada em livros antigos. É uma prática. Veja algumas ferramentas simples que você pode usar. Visualização negativa. Parece estranho, mas funciona. Imagine por um instante que você perdeu algo que valoriza: sua saúde, seu trabalho, uma pessoa querida. Esse exercício nos faz perceber o quanto temos e nos prepara emocionalmente para perdas inevitáveis. Dicotomias. Estoicas: sempre que algo te irritar, pergunte: "Isso depende de mim?" Se sim, haja. Se não, aceite com serenidade. Meditação da manhã: ao acordar, pense: "Hoje posso encontrar pessoas rudes, problemas, imprevistos, e tudo bem, eu já estou preparado." Esses pequenos gestos têm um impacto poderoso. Eles não eliminam os desafios, mas mudam como você os enfrenta. A liberdade está dentro de você. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, era escravo. Sim, escravo. E mesmo nessa condição extrema, dizia: "Ninguém é livre se não é senhor de si mesmo." Hoje, talvez você não seja escravo de um senhor romano, mas pode estar preso em outra coisa: o medo, o estresse, a ansiedade constante. O estoicismo te lembra que, mesmo no caos, existe um espaço dentro de você que é inviolável. Um refúgio de paz, um ponto de equilíbrio, e ali está a sua liberdade. Conclusão: a tempestade sempre vem, mas você pode ser o leme. Não importa o quanto planejamos, o mundo continuará nos testando, mas você não precisa ser refém do estresse. Você pode respirar, observar, agir com clareza. Você pode escolher o caminho do estoico, não porque é mais fácil, mas porque é mais sábio. Lembre-se, você não é o que acontece com você. Você é como escolhe responder ao que acontece com você. Então, da próxima vez que a vida gritar, que os prazos apertarem, que os nervos se inflamarem, respire e ouça a voz calma dos antigos. Você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. O estoicismo nos convida a reavaliar o estresse, não como um inimigo a ser eliminado, mas como um chamado à consciência, à presença e à virtude. O estresse não destrói por si só. O que nos enfraquece é a crença de que ele nos destrói. O corpo em alerta não é sinal de fraqueza, mas uma preparação para agir com coragem e lucidez. Fugir do estresse é como fugir da própria sombra. Ao enfrentá-lo com sabedoria, crescemos. A interpretação dos eventos é mais poderosa do que os eventos em si. O estresse também pode unir as pessoas, estimular o cuidado mútuo e despertar compaixão. Presença, respiração e aceitação são antídotos naturais contra o sofrimento excessivo. A verdadeira força está em manter a calma no caos, e a verdadeira liberdade está em escolher a resposta diante do inevitável. Chegamos ao final da nossa jornada. Relembrando, o estresse é real, mas não precisa dominar sua vida. O estoicismo oferece ferramentas práticas: aceitação, presença e disciplina. Técnicas simples como meditação, escrita e respiração podem fazer uma enorme diferença. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. A vida é uma jornada, não um destino. Aprenda a lidar com o estresse e viva com mais autenticidade. Obrigado por assistir. Cuide-se bem, por dentro e por fora. Até o próximo vídeo.